Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 7, versículos de 45 a 53. A incredulidade dos líderes judeus. Então, a gente viu nos textos anteriores que estava tendo a festa dos tabernáculos e Jesus subiu para essa festa. Esse texto ele é continuidade, ele ainda é nesse contexto. O texto anterior nos contou que no último dia da festa, que era o mais importante, Jesus fala sobre ele ser a água da vida, né? Então, é nesse contexto em que Jesus está se revelando como Messias. E aí os líderes religiosos ficam profundamente ofendidos com isso. E Jesus divide opiniões. Então, diz que tem pessoas que creram, mas tinham medo de se manifestar, né? Pessoas que não creram e pessoas que ficaram com raiva. Então, a gente está nesse contexto aqui. Jesus está ensinando e dividindo opiniões, e ele está num ambiente com muita gente, porque era essa festa dos tabernáculos, em que todo o povo vinha para Jerusalém, uma vez por ano, celebrar essa festa. Então, vamos lá no versículo 45. Finalmente, os guardas do templo, eu já expliquei isso aqui antes, o guarda do templo, eles eram uma polícia do templo, dos religiosos, né? Você tinha Jerusalém, Israel, sob o domínio romano. Então, quem mandava em Israel eram os romanos. Você tinha os guardas romanos que serviam a César, né, o imperador César. Porém, por fazer acordos e conchavos políticos, né, entre os fariseus com os romanos, os fariseus conseguiram, mesmo com o domínio romano, manter o funcionamento do templo, algumas tradições dos judeus, por causa desses acordos que eles tinham com Roma. E uma das coisas é que o templo, né, o templo do Senhor tinha uma polícia própria, que eram os guardas do templo. A gente vai ver aqui que os mestres da lei, que os líderes, eles vão usar essa polícia do templo, que deveria ser somente para guardar o templo. Vamos lembrar que o templo tinha objetos de valor e tudo mais. Mas isso vai ser usado contra Jesus, até mesmo no dia da crucificação, mas isso é mais para frente. Então, os guardas do templo, essa polícia, né, dos religiosos, voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus. Eles tinham ido para encontrar Jesus e agora eles voltam para os líderes para trazer informações, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles mandaram os guardas para prender Jesus, mas o texto anterior diz para a gente que eles não conseguiram, que eles não puderam, porque ainda não era tempo, ou seja, Deus não permitiu que Jesus fosse preso naquele momento. E aí eles estão sendo questionados de por que não trouxeram Jesus para os líderes religiosos. Olha o que eles respondem aqui no versículo 46. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Ou seja, eles foram para prender, mas quando eles chegaram lá e viram como Jesus pregava, o que Jesus ensinava, eles identificaram que existia algo de diferente em Jesus, algo do céu, né? Tanto que eles não conseguiram prendê-lo. No versículo 47, os líderes questionam os soldados. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Essa frase aqui é muito importante para a gente entender o seguinte. O que eles estão dizendo? Vocês, soldados, são ignorantes. Nós estudamos a palavra, né, o Antigo Testamento, o Pentateuco, a vida toda. Porque um líder religioso, ele era preparado para ser líder desde criança. Então, esses homens aqui, que estão mandando prender Jesus, eles estudaram as Escrituras a vida inteira. E aí, eles entraram num campo que é muito perigoso, que acontece muito. E aí, como esses homens foram preparados a vida inteira para isso e se achavam os maiores conhecedores da palavra, e talvez até fossem,
eles caíram num erro que é muito comum, a gente vê isso até hoje. Quando a pessoa estuda muito a Bíblia, estuda muito a palavra, porém ela vai sendo tomada por um sentimento de arrogância. Eu já falei isso em outros vídeos, e o nosso maior inimigo em relação ao pecado sempre é o ego. Se a gente for avaliar a raiz de todos os pecados, sempre a gente vai chegar no ego humano. Então isso é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, sempre ficar muito atento. Até mesmo quando a gente estuda a palavra de Deus. Porque é muito fácil cair nesse erro aqui, de achar que porque estuda, porque conhece, outras pessoas não têm a capacidade cognitiva, né, o conhecimento suficiente para entender as coisas do céu. Mas a gente sabe que quem dá o entendimento a respeito das coisas de Deus é o próprio Espírito Santo. Então você não precisa ter uma pessoa muito letrada, muito culta, para que Deus fale com ela e se manifeste. E aqui é o que aconteceu. Os soldados identificaram que existe algo de diferente em Jesus. Porém, a arrogância dos líderes religiosos, além de não permitir que eles enxerguem, eles também não querem que os outros enxerguem. Então, para mim, a frase-chave desse pedaço aqui do texto que a gente está vendo hoje, para o dia de hoje, é essa daqui deles. Essa ralé que nada entende da lei. Olha aqui, eles ofendem, eles se acham melhores e eles ainda amaldiçoam. É maldita. Eles acham que só eles sabem de tudo. E aí, por isso, como eles são muito bons, eles na cabeça deles, né? Eles podem até matar. Que é exatamente o que eles querem fazer com Jesus. Continuando aqui no versículo 50, Nicodemos, a gente viu sobre Nicodemos em outro texto. Nicodemos, ele fazia parte aqui dos líderes religiosos, ele era um estudioso, um fariseu, porém ele ficou sensibilizado com a mensagem de Jesus. Lembra que ele vai procurar Jesus no meio da noite, escondido, para conversar, e Jesus fala para ele que ao homem é necessário nascer de novo. Ele pergunta como que ele vai voltar para o ventre da mãe. Enfim, aquela conversa de Jesus com Nicodemos. É esse daqui. Então a gente vê lá no começo do ministério de Jesus que Nicodemos estava sensibilizado e já estava crendo, né, em Jesus. E a gente vai ver aqui que de fato Nicodemos se converteu a Cristo. Ele continuou com a função dele no Sinédrio, né, um líder religioso. Porém, a gente vai ver nos textos que parece que ele era a única voz sensata no meio daquele monte de homens arrogantes. Então, Nicodemos, ele pode servir para a gente como uma fonte de esperança, né? Mesmo no meio de tanta gente arrogante, de tanta gente incrédula, existe um fio de esperança para a gente. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, né, essa passagem que eu falei, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Gente, vocês estão querendo prender o rapaz sem nem escutar o que ele tem para dizer. Eles responderam: você também é da Galileia? Galileia de onde Jesus era, né? Verifique e descubra que da Galileia não surge profeta. De novo, a gente vai ver aqui a arrogância deles. É a mesma coisa que dizer hoje, aí na cidade onde você mora, enfim, a respeito de algum bairro que seja mais pobre, menos desenvolvido, enfim. Toda cidade tem uma região assim que todo mundo não quer morar, ou que é muito perigosa, ou que é motivo de chacota. Aqui é isso que eles estão fazendo. Eles estão zombando de onde Jesus veio. Jesus veio de um lugar muito simples. E aqui é o que eles argumentam. Então existe esse tom pejorativo e também baseado nas escrituras, porque as escrituras diziam que o Messias viria de Belém. A gente viu isso 1 ou 2 vídeos antes, né, no texto, que as pessoas falavam: não, mas o Messias vem de Belém, Jesus é da Galileia. E existe um erro aqui de concepção das pessoas. Lembra que eu falei disso? A gente sabe hoje, pela história, que Jesus nasceu em Belém. Ele foi criado na Galileia. Mas aqui é esse contexto. Então, depois de toda essa discussão, então, cada um foi para a sua casa. Então, basicamente, aqui a gente vê uma discussão entre intelectuais querendo
acabar com Jesus, matar Jesus, e uma única voz sensata, que é a voz de Nicodemos. Então, o que eu posso tirar de lição pra gente aqui hoje é que, ao você estudar a Bíblia, ao você conhecer a palavra, ao você se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, nunca se apegue única e exclusivamente ao seu conhecimento mental, ao intelecto, né, à sua inteligência. A palavra de Deus, ela tem que ser estudada lado a lado. Você lê, estuda e pede o auxílio do Espírito Santo, a oração. Não existe vida com Deus sem essas duas asas, né? Um pássaro, qual é a asa mais importante de um pássaro? As duas, ele não voa sem as duas asas. Para o cristão é a mesma coisa. A gente não voa na vida espiritual sem oração, conversa, intimidade com Deus e sem leitura e entendimento da palavra. Quando as pessoas se apegam única e exclusivamente ao entendimento físico, é o que acontece aqui. Elas ficam arrogantes. Eu tenho certeza que se você já tem um tempo de caminhada com Cristo, você já viu isso. Pessoas que conhecem muito da palavra, porém são extremamente arrogantes, não aceitam questionamento e deixam de viver uma vida de intimidade com o Senhor. Ele entende o que ele lê, mas ele é incapaz de ouvir a voz de Deus, porque ele não tem sensibilidade. E existe o outro extremo, uma pessoa que ela vive uma vida apenas na emoção. Ele quer orar, e ele quer sentir, e ele quer ver fogo, e ele não se aprofunda na palavra. Então ele comete erros por ignorância, por não ler e estudar o que já está escrito aqui, que é isso que a gente faz aqui no canal. A gente lê para aprender, para entender o que foi ensinado, porém, a vida de oração e intimidade com o Senhor é muito importante, senão você se torna um desses aqui. Senão a gente cai no perigo de virar um mestre da lei, e olha o que diz o subtítulo, né? Incrédulo. A incredulidade dos líderes judeus. Conhecem muito e não creem em nada. Para os meus estudos, eu gosto muito de usar essa Bíblia aqui. Ela chama Bíblia Anote, tem espaço para anotação na lateral. E a versão que eu tô lendo, que vocês sempre me perguntam, é a NVI, Nova Versão Internacional. É a versão mais fácil de compreender. Então, se você é principiante aí na leitura bíblica, a NVI é uma boa escolha para você. Como que eu faço esse estudo? Aqui do lado eu anoto o que eu tirei de extrair dessa leitura, dessa vez. Porque cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente aprende coisas novas. Então, o que eu extraí para hoje desse texto, eu vou fazer a minha anotação aqui, porque quando eu vier reler esse texto, eu vejo aqui as anotações que eu já tinha feito, as impressões que eu já tive. Isso facilita o nosso estudo. O que eu anotei aqui. Uma vida de estudos sem intimidade com o Senhor nos faz pessoas ocas. Você estuda muito, porém você conhece pouco o seu Pai. Bonitas por fora, porém secas por dentro. Vida com Deus precisa de duas coisas: estudo, que é o que a gente está fazendo aqui, e intimidade com Deus. Isso ninguém pode fazer por você, e isso vídeo nenhum do YouTube vai fazer por você. É o seu momento com o Senhor. É o seu momento de ajoelhar, orar, de falar para Deus tudo que você está sentindo e de esperar Deus te responder. Porque oração também não é monólogo, né? Que a gente chega, despeja tudo, levanta e vai tocar o nosso dia. Não. É o momento em que você se dedica para ouvir a voz de Deus. Então você precisa ter o seu momento íntimo com o Senhor e a sua oração constante durante o dia. No trânsito, no trabalho, né? Enquanto você faz as suas atividades, você também tem um momento de oração com o Senhor. Mas é muito importante ter um momento de silêncio em que você se dedica a falar com Deus. A vida do cristão precisa dessas duas pernas, senão ela não anda direito. Que Deus te abençoe.